Você acha que sabe o que é a Antártida? Gelo, frio, vazio, o fim do mundo onde nada queima e nada vive. Um deserto branco, congelado há milhões de anos, selado do restante do planeta como um segredo que ninguém pediu para guardar. Mas e se eu te dissesse que agora mesmo, no meio desse ermo gelado, existe um lago de fogo? Não metaforicamente, não é uma lenda. Não é algum mito antigo riscado em pedra por pessoas que nunca ouviram de verdade. Um lago real, vivo, borbulhante de rocha derretida, aberto ao céu, brilhando em vermelho, laranja e amarelo, chiando e cuspindo contra o vento polar. Um lugar onde a temperatura na superfície ultrapassa 1000 graus Celsius, enquanto lá fora pode cair a -40. Um lugar que não deveria existir. E a parte mais estranha não é que ele exista. A parte mais estranha é o que ele faz. A cada 10 minutos, como um relógio, ele muda. O gás que ele expira se transforma. A química de seu sopro se altera. Algo nas profundezas da Terra envia um sinal. E o lago responde. Cientistas o observam há décadas. E ainda não o compreendem completamente. Bem-vindo ao Monte Erebus. Bem-vindo ao fogo no fim do mundo. Vamos começar com algo que paralisa a maioria das pessoas. A Antártida é o continente mais hostil da Terra. As temperaturas médias no inverno caem abaixo de 60 graus negativos. Os ventos atingem 200 quilômetros por hora. Quase não há água líquida. Durante a maior parte da história humana, nem sabíamos que existia. O primeiro avistamento confirmado ocorreu em 1820. Isso diz muito sobre o quão remoto e inacessível é. E ainda assim, em 1841, uma expedição naval britânica comandada por Sir James Clark Ross navegou por um mar desconhecido que hoje leva seu nome. Seus navios abriram caminho pelo gelo compacto até águas abertas, e lá no horizonte ele avistou algo que não fazia sentido algum: uma montanha. Nada notável por si só, mas essa montanha fumegava, ativamente, violentamente, uma coluna de vapor e cinza subindo milhares de metros ao céu polar. Ross deu à montanha o nome de seu navio, HMS Erebus. Na mitologia grega, Erebus era filho do caos, o deus das trevas profundas, o vazio entre a terra e o submundo. Era um nome adequado, embora Ross provavelmente não soubesse o quanto, porque o que o nome de seu navio marcaria era um lugar de fogo genuíno, literal, na beira da escuridão gelada. O Monte Erebus se eleva a 3.794 metros acima do nível do mar na Ilha Ross, uma massa de terra próxima ao continente antártico, geralmente conectada a ele por camadas de gelo. É o vulcão ativo mais ao sul da Terra. Vem entrando em erupção continuamente, de uma forma ou outra, pelo menos desde os anos 1970, possivelmente muito mais tempo. É, por quase qualquer medida, uma das formações geológicas mais estranhas do planeta. E em seu cume fica o lago. Os lagos de lava são raros. Num planeta com milhares de vulcões, apenas cerca de 5 tiveram lagos de lava, persistentemente ativos, nos últimos anos. Para entender o porquê, é preciso entender o que torna um lago de lava possível. Nas profundezas da Terra, o magma, que é como chamamos a rocha derretida, enquanto ainda está dentro da Terra, se acumula em uma câmara. Dessa câmara, uma passagem estreita chamada conduto sobe em direção à superfície. No topo do conduto, se a geometria for correta, o magma pode se acumular em uma cratera e permanecer líquido por tempo suficiente para formar um lago persistente. A maioria dos vulcões não tem essa configuração. O conduto é estreito demais, ou a câmara magmática é profunda demais, ou o calor se dissipa rápido demais. As condições precisam se alinhar quase perfeitamente. O Monte Erebus tem essas condições perfeitamente. O lago em si fica em uma cratera interna menor, que está dentro da cratera principal do vulcão. Tem cerca de 20 metros de profundidade. Isso pode não parecer muito, até você perceber que cada metro cúbico desse lago é rocha líquida a mais de 1000 graus, e que o lago está em movimento constante. É aqui que as coisas ficam estranhas. Mesmo no frio brutal da Antártida, a superfície do lago de lava nunca congela.
Nunca endurece em rocha sólida, permanece líquida sempre. A razão é a convecção. O magma quente sobe até a superfície do lago, se espalha para fora, esfria ligeiramente ao perder calor para o ar, e então, porque a rocha resfriada é mais densa do que a rocha quente, afunda novamente. Novo magma quente sobe para substituí-la. O ciclo funciona continuamente, 24 horas por dia, todos os dias, todos os anos, independentemente do que o inverno antártico esteja fazendo lá fora. O lago respira. Ele produz uma pluma constante de gás que sobe da superfície e se expande pela paisagem gelada. Dióxido de carbono, monóxido de carbono, vapor d'água, dióxido de enxofre. A composição dessa nuvem de gás muda constantemente, ciclando por um padrão que se repete a cada 10 minutos aproximadamente. Durante anos, cientistas observando o lago por sensores remotos conseguiam ver esse ciclo claramente nos dados. O volume de gás subia, depois mudava de composição química, depois voltava ao nível de base, depois subia novamente, de novo e de novo, como um pulso, como uma respiração, como algo vivo. O que estava causando isso? O primeiro instinto era simples o suficiente. Talvez o lago estivesse simplesmente borbulhando, como uma panela de água fervente. O gás dissolvido no magma encontra caminho até a superfície e escapa. Isso acontece. Mas o padrão era regular demais, consistente demais, rítmico demais para ser um borbulhar aleatório. Havia estrutura. Havia um ciclo. Os adeptos das teorias conspiratórias não perderam tempo. Fóruns online explodiram em especulações. Alguns afirmavam que o lago estava respondendo a sinais de algum outro lugar. Um transmissor de rádio natural, um mecanismo geológico antigo embutido no planeta há muito tempo. Outros apontavam para o nome, Erebus, filho do caos, e sugeriam que o vulcão estava fazendo algo genuinamente sobrenatural, uma abertura na crosta terrestre conectada a algo mais profundo e mais estranho do que compreendemos. Alguns foram mais longe. Há uma ideia persistente em certos cantos da internet de que a Antártida não é o que nos dizem, que a remoticidade e o gelo cobrem algo, que estações científicas estão escondendo descobertas significativas demais para anunciar. O Monte Erebus está no centro de várias dessas teorias. Um portal, um farol, uma máquina. Os ciclos regulares de gás, 10 minutos a cada 10 minutos, se repetindo com precisão mecânica, foram citados como evidência de que algo lá embaixo não era natural. A explicação real, quando os cientistas finalmente a descobriram, não era sobrenatural, mas era, à sua maneira, surpreendente. Pesquisadores combinaram dados de sensores remotos de gás com modelagem computacional do sistema magmático e identificaram dois processos separados que juntos produzem o ciclo. O primeiro é constante. Nas profundezas da câmara magmática abaixo do Monte Erebus, o magma rico em gás está sempre subindo pelo conduto. Especificamente, esse magma ascendente carrega dióxido de carbono e o libera lenta e continuamente à medida que se aproxima da superfície. Esse fluxo de base é essencialmente estável, o equivalente químico de um batimento cardíaco, que nunca muda de ritmo. O segundo processo é o que cria o ritmo. Aproximadamente a cada 10 minutos, o conduto libera algo além de um fluxo estável. Ele ejeta um grande bloco de magma, uma massa de rocha derretida que sobe das profundezas da câmara como uma bolha em uma lâmpada de lava, exceto que essa lâmpada de lava tem 900 metros de altura e está cheia de rocha capaz de derreter aço em segundos. Quando esse bloco se aproxima da superfície do lago, libera um conjunto diferente de gases, não dióxido de carbono, mas vapor d'água e dióxido de enxofre. A assinatura química do magma originado em camadas mais profundas do sistema. Os sensores detectam tanto o aumento no volume total de gás quanto a mudança na composição química. O ciclo se repete porque o conduto continua produzindo esses blocos em intervalos regulares, impulsionado pela dinâmica de pressão nas profundezas subterrâneas. É, em essência, a Terra rotando, com o horário marcado. Mas isso não é tudo, porque sobreposto a esse ciclo de 10 minutos, há outro processo inteiramente diferente, o que os cientistas chamam de
Desgaseificação explosiva. Esses eventos são menos frequentes do que os blocos regulares, mas muito mais dramáticos. Quando ocorrem, o lago não apenas muda sua emissão de gás, ele entra em erupção. Pequenas erupções, nada parecido com um grande evento vulcânico, mas violentas o suficiente para arremessar pedaços de rocha derretida, chamadas bombas de lava, para dentro da cratera principal. O termo técnico, bombas de lava, é exatamente certo. São bombas. Massas de fogo líquido lançadas ao ar e aterrissando com a força de projéteis. A química dos gases durante esses eventos explosivos é diferente da química durante o ciclo regular de 10 minutos. Vem de camadas ainda mais profundas do sistema. Tem uma assinatura diferente. O que significa que esses dois processos, o borbulhar rítmico e a desgaseificação explosiva, não estão conectados entre si. Operam de forma independente, dois sistemas separados funcionando simultaneamente dentro do mesmo vulcão, como dois relógios diferentes marcando tempos diferentes. Isso levanta uma pergunta que ainda não foi completamente respondida. O que mais está acontecendo dentro do Monte Erebus que ainda não identificamos? Pesquisadores notaram outros ciclos de gás com periodicidades diferentes, ciclos mais longos ou mais curtos do que 10 minutos, padrões que não se encaixam perfeitamente em nenhum dos dois sistemas descritos acima. O que são? De onde vêm? Estão conectados aos outros sistemas ou a processos independentes adicionais ocorrendo simultaneamente? O vulcão pode conter não dois relógios, mas três, quatro ou mais, todos marcando seus próprios ritmos dentro da montanha. E depois há o próprio magma. A maioria dos lagos de lava do mundo é alimentada por magma basáltico. O basalto é a rocha vulcânica mais comum da Terra. É relativamente fluido quando derretido, o que em parte explica por que pode formar lagos persistentes. Mas o Erebus é diferente. O magma abaixo do Erebus é um tipo chamado fonolito, uma variedade muito mais rara. O fonolito é significativamente mais viscoso do que o basalto. É mais espesso, mais grudento, mais resistente ao fluxo. Isso muda a física de tudo o que acontece dentro do vulcão. Como o gás se move pelo magma, como os blocos se formam e sobem, como a pressão aumenta e é liberada, como o conduto se comporta. O fonolito é raro o suficiente para que haja pouquíssimos outros lugares na Terra com os quais comparar o Erebus, o que significa que os modelos que os cientistas constroem a partir do estudo desse lago não podem simplesmente ser transplantados para outros lagos de lava. O Erebus é, em aspectos importantes, único, o que o torna ao mesmo tempo mais valioso de estudar e mais difícil de compreender completamente. Para os cientistas que realmente fazem esse trabalho, único não significa simples. Significa anos de coleta de dados em um dos ambientes de campo mais exigentes da Terra. Pense no que realmente é necessário para estudar esse lugar. A Ilha Ross fica dentro do Círculo Antártico. Chegar lá exige uma longa viagem de navio pelos mares mais agitados do planeta, ou um voo até a Estação McMurdo, a maior base de pesquisa da Antártida, seguido de uma viagem terrestre ao longo do vulcão. O clima pode mudar em minutos. As temperaturas podem cair a níveis que matam a pele exposta em segundos. As encostas do Erebus são cobertas de gelo, pedras soltas e, mais perto do cume, o produto de anos de pequenas erupções, bombas de lava, pedaços de rocha outrora derretida de todos os tamanhos, alguns pequenos como um punho, alguns grandes como uma geladeira, espalhados pela borda da cratera e pelas encostas ao redor. E ainda assim pesquisadores foram, repetidamente, por décadas, carregaram equipamentos para cima da montanha, instalaram sensores na borda da cratera, montaram estações de monitoramento remoto, coletaram amostras de gás enquanto estavam em terrenos que podiam se mover ou entrar em erupção a qualquer momento. Recuperaram sensores que o próprio vulcão havia parcialmente enterrado sob nova ejeção. Fizeram isso nos meses escuros do inverno antártico, quando o sol não nasce e o frio atinge profundidades que parecem quase teóricas. Os dados que acumularam transformaram o que sabemos sobre lagos de lava em geral, porque embora o Erebus seja estranho e específico, a física subjacente, a forma como o gás se move pelo magma,
A forma como a pressão aumenta nos condutos, a forma como os ciclos se formam e se mantêm, é relevante para todo o sistema vulcânico ativo na Terra. Vulcanólogos de todo o mundo que trabalham com outros lagos de lava usam os modelos do Erebus como pontos de referência. Os 5 lagos de lava persistentemente ativos na Terra são variados o suficiente para que cada um ofereça diferentes perspectivas, mas suficientemente semelhantes em estrutura para que o que se aprende de um ilumine os outros. O Erebus, com toda a sua estranheza, todo o seu fonolito e sua localização remota e seu ciclo de respiração de 10 minutos, é uma janela para processos que operam em todo lugar onde o magma encontra a sua superfície. Esta é a visão mais ampla. Existem 5 lagos de lava persistentemente ativos, confirmados na Terra agora: Erebus na Antártida, Nyiragongo na República Democrática do Congo, Ertale na Etiópia, Ambrim em Vanuatu, Masaya na Nicarágua. Cada um é diferente. Cada um está acima de um tipo diferente de câmara magmática, alimentado por um tipo diferente de magma, produzindo um conjunto diferente de condições na superfície. E cada um é, de uma perspectiva geológica, uma janela direta para o interior do planeta. A maior parte do que sabemos sobre o interior da Terra vem de evidências indiretas: ondas sísmicas, medições gravitacionais, experimentos laboratoriais com rochas sob pressão extrema, modelos computacionais. Não podemos perfurar até o manto. Não podemos visitar a câmara magmática abaixo de um vulcão. O calor e a pressão destruiriam qualquer coisa que enviássemos. Mas um lago de lava é o mais próximo que podemos chegar de uma observação direta de como é o interior da Terra. É o interior do planeta exposto, visível, mensurável. Quando você olha para o lago de lava do Erebus, está olhando para material que veio de profundidades de dezenas ou centenas de quilômetros. Está vendo rocha que estava na superfície pela última vez, se é que alguma vez esteve, há milhões de anos. O gás que ela libera ficou preso dentro dessa rocha desde antes de os humanos existirem, antes dos mamíferos existirem, antes dos dinossauros. Ela expira química ancestral no ar polar, e os sensores que instalamos estão lendo essa química em tempo real. Esse ciclo de 10 minutos não é apenas uma peculiaridade, é um sinal, uma mensagem do interior profundo do planeta, transmitida na linguagem da química dos gases e dos pulsos de pressão, nos dizendo algo sobre as forças que construíram o solo sob nossos pés e continuam a remodelá-lo. Estamos apenas começando a aprender a ler essa linguagem. E a localização acrescenta mais uma camada de significado. Tendemos a pensar na Antártida como o fim do mundo, o lugar mais distante da civilização, o continente mais frio, mais hostil e menos significativo. Mas a Terra não se importa com nossa geografia. As mesmas forças geológicas que construíram o Himalaia e abriram o Oceano Atlântico e mantêm Yellowstone em um estado de baixa tensão geológica estão ativas na Antártida também. Placas tectônicas se movem sob o gelo. Plumas do manto empurram calor para cima. Vulcões se formam, entram em erupção e colapsam. O Monte Erebus não é uma anomalia na beira do mundo. É o mesmo planeta, as mesmas forças, fazendo o que sempre fizeram, em um lugar que não podíamos ver até recentemente. Há algo filosoficamente significativo na existência de um lago de lava na Antártida. Fogo e gelo ocupando o mesmo espaço, não apenas na mesma região, mas literalmente na mesma montanha, o lago derretido no cume e as geleiras que cobrem as encostas abaixo. A diferença de temperatura entre a superfície do lago e o ar circundante pode ultrapassar 1000 graus Celsius dentro de algumas centenas de metros. É um dos gradientes térmicos mais extremos em qualquer lugar da superfície terrestre. É também, de certa forma estranha, a prova da indiferença do planeta às nossas categorias. Rotulamos lugares como congelados ou em chamas, vivos ou mortos, hospitaleiros ou hostis. A Terra ignora completamente esses rótulos. Ela simplesmente faz o que faz, impulsionada pela física e pela química e pelo lento ranger das placas tectônicas, independentemente de alguém estar observando. Estamos observando, temos observado, com crescente intensidade e sofisticação por décadas. Os sensores remotos no Erebus
transmitem dados continuamente. Os ciclos de gás são registrados em tempo real. Os modelos são atualizados à medida que novos dados chegam. E a cada poucos anos, uma equipe de pesquisadores faz a jornada até o cume e volta com novas observações que reformulam o que pensávamos ter compreendido. O ciclo de 10 minutos é real. A desgaceificação explosiva é real. O magma de fonolito é real. As bombas de lava são reais. O lago a 1000 graus aberto ao céu polar é real. E sob tudo isso, mais fundo do que podemos perfurar, mais fundo do que podemos medir diretamente, o processo que move tudo continua. Magma subindo do manto, pressão aumentando e sendo liberada. O planeta fazendo o que faz há 4,5 bilhões de anos. O fogo no fim do mundo não vai a lugar nenhum. Há mistério também não. Da próxima vez que você achar que sabe o que é um lugar, o que ele contém, o que é possível nele, pense na Antártida. Pense no continente gelado onde, nesse exato momento, um lago de rocha líquida está passando por seu ritmo de 10 minutos, respirando gás ancestral no ar polar, lançando bombas de lava em uma cratera, falando em uma linguagem que ainda estamos aprendendo a entender. O mundo é mais estranho do que parece, quase sempre. A estranheza está apenas esperando que alguém olhe na direção certa. E às vezes, a direção certa é para baixo. Se você chegou até esse momento, você já não é a mesma pessoa que era no início, porque agora você sabe, no lugar mais frio da Terra, um lago de fogo está ardendo, e ele respira, com horário marcado. Há mais lugares assim, muito mais. Inscreva-se, e toda semana vamos desvendar um deles juntos.